Olá, amigos do canal Encontra Carros, tudo tranquilo? Meu nome é Leandro, seja muito bem-vindo por aqui. Pessoal, nesse vídeo conheceremos todos os detalhes da nova Ford Maverick, uma picape que chega ao Brasil com uma proposta bem interessante, porém será que vale os 240 mil pedidos pela Ford? Vamos descobrir no vídeo. A Maverick é uma picape com chassi de automóvel. O primeiro ponto a ser comentado sobre a Ford Maverick é que ela é uma picape compacta urbana, ou seja, ela traz um chassi do tipo monobloco de carro de passeio. É montada sobre a plataforma C2, a mesma usada pelo SUV compacto Bronco Sport e também pelo Ford Focus lá na Europa. Esta é a mesma solução usada, por exemplo, na Fiat Toro. Bem diferente, por exemplo, da picape Ford Ranger, que usa a base do tipo carroceria sobre longarinas, que é próprio para picapes de verdade. Mas qual a diferença entre o chassi monobloco da Maverick e o chassi do tipo longarina da Ranger? A principal diferença é a capacidade de carga e de reboque. Enquanto a Ford Ranger cabine dupla, ela leva mais de 1,1 toneladas em sua caçamba e pode puxar aí até 1,8 toneladas, a Maverick tem capacidade de carga de apenas 617 kg e pode puxar apenas 907 kg. É quase a metade em relação à Ranger. A diferença fica ainda mais gritante se levarmos em conta o fato que a Fiat Strada com cabine dupla, que é muito menor que a Maverick e menos potente, tem capacidade de carga maior, levando aí 650 kg na caçamba, enquanto a Fiat Toro alcançando aí 1000 kg de capacidade de carga na caçamba. Outro ponto a ser comentado é a suspensão, que também é de carro de passeio e não de picape. A Maverick usa suspensão independente nas 4 rodas, sendo do tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira, enquanto a Ranger usa feixe de mola na traseira, que é próprio para picapes. Motor a gasolina. Outro ponto duvidoso da Ford Maverick está embaixo do capô. Ela virá por enquanto em versão única Lariat FX4, que é a mais cara nos Estados Unidos, equipada com motor 2.0 EcoBoost de 253 cavalos e 38 kgfm de torque, além de tração 4x4 AWD e câmbio automático de 8 marchas. Tração 4x4. A tração 4x4 AWD da Maverick funciona de forma automática por demanda, ou seja, por padrão a picape roda como 4x2, sendo a maior parte do tempo a tração enviada para as rodas traseiras. Porém, quando as rodas da frente perdem tração ou o sistema julga que é necessária a tração também nas rodas dianteiras, o sistema envia a força do motor também para o eixo dianteiro, lembrando que não há bloqueio eletrônico de diferencial. Consumo da Ford Maverick. O principal problema em usar o motor a gasolina em uma picape 4x4 é o alto consumo, devido, claro, ao peso do veículo. A Ford Maverick mede praticamente 5,10 metros de comprimento e pesa 1.750 kg. Certamente o seu consumo de combustível não é baixo. De acordo com dados do Inmetro divulgados pela Ford aqui do Brasil, a Maverick tem consumo de 8,8 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. É uma marca até surpreendente para uma picape a gasolina com tração 4x4. Chega a ser até difícil de acreditar nesses números. Desempenho da Ford Maverick. O motor 2.0 EcoBoost ele tem uma grande vantagem que é o seu desempenho. Os 253 cavalos de potência garantem uma boa dose de esportividade na condução da picape. De acordo com dados de fábrica, ela acelera de 0 a 100 em apenas 7,2 segundos e tem velocidade máxima limitada eletronicamente, por questões de segurança, aos 175 km por hora. Estilo da picape da Ford agrada. Agora sim vamos falar dos pontos positivos da Ford Maverick. Sem dúvida, um dos pontos fortes da picape e que deve cativar compradores é o seu estilo diferente. A picape Maverick tem um visual bastante jovem e que certamente deve agradar e chamar bastante atenção nas ruas. Destaque para a dianteira, que é marcado pela enorme grade com abertura de ar central, além de gigantes faróis Full LED com desenho em C. O interior é bonito, porém derrapa no acabamento e nos equipamentos. A cabine da Ford Maverick é bem diferente também.
Apesar de claramente ela não ser uma picape com proposta de ser luxuosa, a cabine é bem construída e o desenho do painel e das forrações das portas são bem interessantes, trazendo aspecto moderno e diferente do que há no mercado atualmente. Note o desenho, pessoal, dos puxadores das portas com formas em 3D, além do desenho reto do painel com apliques dourado, algo bem interessante. Porém, a Maverick fica devendo com relação ao acabamento, que é bastante simples. Lembrando que estamos falando de um carro que no Brasil sairá por R$240 mil. Definitivamente não há luxos, há plástico em demasia no interior, os bancos com revestimentos em 2 tons, marrom e preto, eles tentam melhorar um pouco a situação no interior, que claramente não condiz com o preço praticado pela Ford aqui no Brasil. Só lembrando que nos Estados Unidos, esta mesma versão Lariat 4x4, ela sai por apenas $25.800, o que uma conversão direta dá em torno de R$133.200, muito mais compatível com a proposta no interior do carro. Destaque também para a boa quantidade de porta-objetos espalhados pela cabine da Ford Maverick. Há porta-objetos nas portas, no console, no painel, inclusive embaixo do banco traseiro há um espaço que serve como uma espécie de porta-malas interno, com capacidade aí para 71 litros. Você está vendo no vídeo. Há algumas soluções duvidosas, como o nicho que fica ao lado da tela da multimídia. É um estranho buraco que supostamente foi feito para acomodar carteiras ou celulares. A ideia é boa, porém a posição em destaque no campo de visão no centro do painel não ficou muito legal. Parece que a tela da multimídia era pequena demais e sobrou um buraco no painel, algo meio estranho. Ainda no interior, não há alavanca de câmbio. Assim como acontecia com o Ford Fusion, as marchas são selecionadas por um botão giratório no console central. O freio de estacionamento é acionado por botão, uma solução que confere um aspecto mais limpo ao interior da Maverick. Equipamentos: a Ford Maverick ficou devendo. Aqui vai outro ponto negativo da Maverick aqui no Brasil: sua lista de equipamentos. Novamente falamos isso tendo em conta o preço de R$240 mil cobrados pela Ford aqui no país. A lista de equipamentos, ela traz apenas itens básicos em qualquer carro hoje, que no mercado brasileiro sai em torno por R$150 mil. E há erros graves, como por exemplo o fato da Maverick não vir sequer com capota marítima de série. Também ela não traz estribos laterais, nem Santo Antônio. Tudo isso, ou parte disso, pode ser instalado como acessório opcional nas concessionárias da Ford. Enquanto na cabine falta itens como carregador sem fio para smartphones. Para piorar, estranhamente a Ford retirou do modelo que será trazido aqui para o Brasil o pacote de segurança Ford Copilot 360, que é presente nesta mesma versão Lariat no mercado norte-americano. Entre outros recursos, este pacote ele traz monitoramento de pontos cegos, câmera 360 graus, auxílio para manter o carro dentro da faixa de rolagem, além de piloto automático adaptativo ACC. Infelizmente, a versão brasileira traz apenas frenagem frontal automática com detecção de pedestres e ciclistas, que funciona aí até 50 km por hora, além de farol alto automático que não ofusca os outros motoristas, e é só. A lista de equipamentos da Ford Maverick ela tem apenas o esperado para um carro dessa categoria, trazendo aí multimídia com tela de 8 polegadas, painel com display digital de 6.5 polegadas, o painel não é 100% digital, ar-condicionado automático dual zone, bancos em couro, faróis Full LED com acendimento automático, piloto automático comum, vidro traseiro da caçamba deslizante com acionamento elétrico, tampa da caçamba com trava elétrica, partida do motor por botão e sensor de aproximação para abertura e travamento das portas, câmera de ré, sistema Ford PS Connect, que permite ao motorista fazer diversas tarefas através do smartphone e de forma remota, como por exemplo localizar o carro, acionar o alarme, ligar o motor ou ar-condicionado, além de consultar o status do veículo como nível de combustível e manutenção através do seu smartphone. Ainda há 4 tomadas USB, rodas aro 17, calçada aí por pneus todo-terreno medidas 225/65 R17 e banco do motorista com ajustes elétricos. Em termos de segurança, a picape traz ainda 7 airbags, controles para subida e descida, monitoramento da pressão dos pneus em tempo real, além de controle de tração e de estabilidade e 5 modos de condução: normal, lama,
areia, reboque e escorregadio. Dimensões da Ford Maverick agradam. Outro ponto positivo da Ford Maverick é o seu tamanho. O modelo é maior comparado, por exemplo, com a Fiat Toro. São 5,9 metros de comprimento, 1,84 metros de largura e 1,73 metros de altura. A ampla distância entre eixos também chama a atenção. São aí 3,07 metros. A altura livre em relação ao solo fica em 21,8 centímetros. A caçamba tem tamanho de 943 litros, como dissemos, ela leva 617 kg de carga, e o tanque de combustível da picape tem aí capacidade para 67 litros. A Ford Maverick ocupará uma categoria de mercado própria, teoricamente sem concorrentes diretos no país, já que ela é maior em relação à Fiat Toro, porém é menor em relação às picapes médias comuns, como por exemplo a Ford Ranger e a Chevrolet S10. Afinal, qual é da Maverick no mercado brasileiro? De início era esperado que a Ford trouxesse a picape Maverick para o Brasil para rivalizar diretamente com a Fiat Toro, o que claramente não aconteceu. A Ford apostou tudo no estilo diferente do modelo. A montadora acredita que a Maverick possa se tornar uma picape de imagem, ou seja, que será capaz de convencer os seus clientes pelo estilo e a proposta diferente e não pela racionalidade ou funcionalidade. Sem dúvidas, o preço de R$240 mil complicará a vida da Ford Maverick aqui no Brasil, já que a Fiat Toro mais cara, a versão Ultra Diesel 4x4, sai por R$207.390. São aí, pessoal, R$33 mil a menos em relação ao cobrado pela Ford Maverick. Estamos falando de uma picape com motor diesel. O consumidor poderá também escolher na própria Ford uma Ranger Black Series 4x2 com motor 2.2 turbo diesel de 160 cavalos por R$222 mil. São aí R$18 mil a menos em relação ao preço da Maverick. Ou então por R$233 mil, R$7 mil em relação à Maverick, é possível comprar uma Chevrolet S10 LS 4x4 com motor 2.8 turbo diesel de 180 cavalos, enquanto que para quem gosta de SUV, por R$240 mil é possível comprar um novo Jeep Commander Overland, com espaço para 7 ocupantes, motor Turboflex de 180 cavalos e muito mais equipado e bem acabado em relação à picape da Ford. Ou seja, fica difícil achar algo além do emocional ou do estilo para justificar pagar R$240 mil na Ford Maverick. Galera, deixa aí seu comentário, a sua opinião, o que você achou sobre essa nova picape da Ford. Meu nome é Leandro, muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima!